Olá, sejam todos bem-vindos ao Bate-Papo Com. Hoje vamos fazer essa live especial segunda-feira. Tivemos a live na sexta, hoje estarei fazendo de novo. Tivemos uns probleminhas técnicos no final dela, tá? Gosto de que ela fique para vocês, né? Após assistirem, vão acompanhar, mas depois também vão assistir também pós-live. Então ela não conseguiu ficar salva, então eu estou fazendo uma nova live para vocês. Vamos interagir muito com esse convidado, que é muito importante a gente estar falando de inclusão. Antes de tudo, falar dos nossos apoiadores. Poderia estar deixando de falar de Mamas Burger, na Rudá, aqui no município de Capão da Canoa. Mamas Burger é um restaurante, uma lancheria, uma comida sensacional. O local é acolhedor. Posso dizer isso por levar o meu filho autista há mais de 9 anos. Tá? Então a gente está sempre tentando. Não conseguimos ir sempre, mas quando a gente vai, assim, muito bem atendido. Então, Mamas Burger na Rudá aqui de Capão da Canoa. Também não poderia estar deixando de falar deste local, tá? No município próximo aqui, que é Eu Patrão Barber Shopping, no município de Imbé. Tá? O Thiago, o proprietário onde tem este atendimento, essa barbearia que tem um atendimento acolhedor, é o primeiro barbeiro no litoral do Rio Grande do Sul que faz esse atendimento humanizado com espaço para atender os autistas. Na Avenida Paraguaçu, em Imbé, no centro. É na frente do Mercado Superbom. Acompanha o Instagram dele ali, da Eu Patrão Barber Shop Imbé, Eu Patrão Barbearia Imbé, tá? Só procurar no Instagram que vocês já vão conhecer. O espaço sensacional. Ele também, o Thiago, ele tem um atendimento a domicílio, tá? Se precisarem, entre em contato nas redes sociais, onde vocês vão se organizar com ele, se tiver alguma dificuldade, né? Com um familiar, enfermo, ou também um autista, tem um pouco mais de dificuldade, entre em contato com o Thiago que vocês vão organizar com ele e vão ter esse atendimento. E para atender o seu filho autista também, dá uma ligadinha antes, agenda, conversa com ele para conseguir um horário para vocês conseguirem ser bem atendidos. Não poder deixar também de falar de Karen Melissa Psicopedagoga, entra no Instagram ali, Karen Melissa ali, que vocês vão conhecer também o trabalho. A Anato, núcleo terapêutico, tá? Em Tramandaí, tem esse local que tem esse atendimento com as TO, tá? Terapia ocupacional, que é um local sensacional. Vocês precisam que o seu filho tenha um bom atendimento na Anato. Siga a rede social no Instagram ali, Anato, ali que vocês já vão ver direitinho como funciona. Então, são locais que é preciso também para os nossos autistas. Não posso deixar de estar falando também de Regis Tatu, tatuador aqui em Capão da Canoa. Siga ali a rede social, você vê o trabalho dele. O cara é sensacional também. Bruno Costa Tatu, em Atlântida Sul, o cara também tem um trabalho demais. Então, são pessoas que a gente está sempre tentando mostrar aí para ajudar também. São parceirão aí que a gente precisou e deixar de estar ajudando aí na questão da causa do autismo, eles estão sempre dispostos a ajudar. Também não posso deixar de falar também dos meus parceiros também, do meu canal. Tem um canal no YouTube, Bate-Papo com Guilherme Silva. Também não poderia estar te falando. Vai lá e acompanha Dark Nauta, um canal show de bola. Tem vários assuntos lá, show de bola. E também Wagner Bike Trip. Pessoal, eu quero agradecer a cada um que está chegando. Quero que dê um certinho. Curtem, compartilhem. Mostrem para os seus amigos. Acompanhar aí. Dá uma ajudinha aí se seguir o meu Instagram que toda vida fortalece mais para vocês aí também, tá? Eu quero que cheguem aí, quem tá chegando, dá um certinho, dá um oi, se tá tudo ok. A gente tá sempre tentando melhorar para vocês. Então, o que eu posso dizer para vocês aí que a gente vai estar interagindo, tá? Eu não posso, eu sempre falo para vocês, se der tempo, se eu tiver alguma pergunta, faça a pergunta. Se eu conseguir responder dentro da live, a gente responde. Se não responder, a gente vai responder depois também, porque a gente quer sempre estar interagindo com vocês. Vamos procurar aí, vamos chamar o nosso convidado aí para fazer essa live, que já passando para vocês, tá? O término dessa live hoje, já se organizem que nessa mesma semana, na sexta-feira, tem live, tá? Vou estar botando na rede social aí também para vocês. Vamos procurar aqui o nosso convidado para estar interagindo conosco. Vamos ver aqui o que aparece. Esperar, vamos se organizando. Opa, ó, tá chegando. Tá se organizando. Tudo certinho aí? Estão ouvindo direitinho?
Estamos ouvindo bem. Então tá Ouvindo bom. bem, estamos conectados aí. Então tá bom. Gente, assim, ó, primeiro de tudo agradecer mais uma vez pra gente estar aí conversando. Sexta-feira fizemos uma live bem boa, quem acompanhou sabe que foi, mas a internet depois ele deu uns. O Instagram deu uma bugada pra mim também, a live acabou não ficando salva, e eu achei melhor fazer uma nova live também pra estar mostrando novamente, falarmos também de outros assuntos também, porque foi uma live muito boa, então a gente não podia deixar de estar conversando de novo. Peço aí que vocês se apresentem, né? Que tem um rapaz aí mais que especial, mas eu sei que ele não está sozinho, tem sempre os assessores à É isso disposição. aí. O fato de ter que fazer de novo para nós é privilégio, é sorte, porque a gente tem que falar todos os dias, se possível, sobre inclusão, sobre o nosso local de fala, que é o espectro autista, e aqui em casa o Lourenço é nível 1 de suporte. Meu nome é Henrique Ferreira, sou o pai do Lourenço. Tchan. Olha aí, ó, essa figura aí, te apresenta, Lourenço. Bom, primeiro, Tiago, agradecer mais uma vez, né, por essa live, né, que a gente está fazendo aqui e dizer que o meu nome é Lourenço Ferreira, para quem não me conhece, né, e para quem já me conhece não muda muita coisa. Quantos anos tem, Eu cara? tenho 16 anos, faço 17 esse mês, no dia 10 de junho, né, com conhecidamente Dia do Poeta Camões, né? Isso aí. A Isabel pede desculpa, mas ela estuda à noite, ela está fazendo magistério. Tranquilo. Então, dia de semana fica mais difícil para ela, mas a gente está aqui para dar o suporte. Agradecendo de novo aí a gentileza, o carinho, a abertura que tu dá no canal aí para que a gente possa, da nossa casa, da nossa sala, poder transmitir alguma coisa, dividir, compartilhar e falar sobre inclusão, que é sempre bom. Com certeza. Ô Henrique, tu como um pai, né? Agora vamos começar uma coisa assim, até meio um pouquinho diferente. Não é diferente porque o assunto sempre é muito importante. Sim. Teu desafio com o Lorenzo, sabe? Porque tu diz, né, são 16 anos, 17 aí, né? Conta um pouquinho dessa história aí de ter essa pessoa mais que especial na tua vida aí. Então, cara, o Lorenzo, com 2 anos e 4 meses, a gente acabou fechando o diagnóstico, né? Com um grupo multidisciplinar. Então, tinha uma psicóloga, uma fonoaudióloga, uma terapeuta ocupacional, o psiquiatra, e através, porque a gente sabe que não existe um exame fisiológico, um exame de sangue, um exame que possa determinar quem está dentro do espectro ou não. É o conjunto da obra, dessas avaliações que eles vão fazendo, é que ao fim e ao cabo eles fecham então lá o CID e vão dizer qual é o nível de suporte, é a vida, né? Porque o Lourenço transitou do nível 2 de suporte para o 1, e quando está desorientado a gente costuma dizer que todo mundo é nível 3, né? Porque fica feia a boca. Eu sempre me lembro de dizer, porque as pessoas cobram isso, não romantizem o autismo. Nós aqui nunca romantizamos, a gente não aceita, é o lugar de vitimização. Isso O aí lugar do coitadismo. é o lugar do coitadismo, diz o Lourenço aqui, é a verdade. Chegamos para cá. Então a gente sabe que não tem cura, que não, em que pese não seja uma doença, é uma condição neurológica, mas aos 2 anos e 4 meses se fechou o diagnóstico dele. Depois de uma longa caminhada, ele não era verbal, ele estava o pessoal chama de garatuja ainda, falava algumas palavras, quando queria também, né? E a gente notou que ele tinha toda uma vertente musical, uma aptidão musical. Tocava uma música na televisão, ele prestava atenção, ele interagia, ele saía, tirava a música do ambiente, ele ficava alheio, ficava no mundão dele lá. E então a gente começou a trabalhar isso, mas ainda de maneira muito empírica, assim, né? Muito ensaio e erro. Vamos fazendo o que está dando certo, a gente repete o que dá errado, a gente para, né? Porque em determinado momento eu entendi, até porque não entendo nada, sou ignorante, costumo dizer, o meu local de fala é o de pai de autista. Por exemplo, eu
cheguei em algum momento, quando ele criança, eu digo, não, esse cara para falar não tem que forçar. Então ele queria água, apontava o copo d'água, que é isso aí? E aí uma psicóloga disse, não, mas tá errado, isso não pode ser assim, coisa e tal. E aí, para e passo, saiu erro, e realmente o nosso método não dava resultado, né? Mas é aquilo, não vê se viesse com um manualzinho, diz, olha, faz isso, que acontece aquilo. Seria perfeito, né? Seria... Se o filho viesse com manual, desculpa me intrometer, se o filho viesse com manual, meu galo, faz isso, faz aquilo outro. Seria perfeito, né? Mas não veio. E não veio, mas esse é o grande desafio, tanto para o pai típico quanto atípico. Então, o desafio aqui em casa, ele é todos os dias. Agora há pouco estava dando uma bronca nele aqui, porque o cara deixa para a última hora para afinar o violão, ele não tem que, coisa e tal. A gente vem cobrando dele há algum tempo já, para que ele pelo menos se interesse e inicie o estudo, o curso para o inglês. E quem quer ser músico tem que dominar o inglês, né? Então, fica mais difícil porque ele não tem essa disciplina. Vai ser através de algum personagem, já me dei conta disso. E os personagens foram entrando aos poucos, assim, né? Junto com a música. Então a gente estava lá buscando comprar um violãozinho, um negócio, etc. Tal. E ele começou a imitar o guri de Uruguaiana, né? O Jair Cobb. Mas que bárbaro. E ali a gente se deu conta que tudo que estava dentro do contexto desse personagem, e ele falava muito bem daí, aí não tinha nenhuma dificuldade. Opa, então se comprou uma bombagem, uns bigodes, se procurou o Jair Cobb é um cara sensacional. Não é à toa que nasceu o gurizito do Uruguaiano? Ele atualmente deu essa liberdade para o Lorenzo explorar comercialmente esse personagem, baseado nele. Então, a gente começou a puxar por ali. E a música era o nosso carro-chefe, né? Bota a mão no violão, o violão na mão do outro e vamos tentar. E ali se deu algumas noções de matemática, de português, se bem que o Lourenço falou sempre muito bem, assim, um coloquial mais próximo do que eu entendo como correto. Até bem pouco tempo agora, começou umas gírias, acho, por causa da escola, a convivência, mas está tudo certo também. O ser humano é livre para fazer o que ele quiser, né? Não é bem assim, mas até mas tudo tem causa e consequência. É aquilo que a gente ensina aqui, a gente não pode se esconder. Aí que a gente fala que não dá para ficar no coitadismo, a gente não pode se esconder atrás do laudo, do espectro do autismo. Mas, não, mas é que eu não... Não. Pode, tudo pode, mas tem consequência, né? Se tudo é bom, a consequência é boa. Né? A consequência pode ser ruim. Então a gente orienta no ensaio e erro, né? A gente é meio Piaget no negócio. Né? Mas é bem interessante. Uma vez sempre nos liderou, porque ela foi estudar pedagogia, agora ela está fazendo magistério. Ela é que é o conhecimento técnico. Tanto que eu não discuto. Se ela disser, é tal coisa. Se ela disser água, o pai fala, não, é realmente água. Se é água, né? Porque é ela que foi buscar o conhecimento técnico. Eu nunca me interessei em saber. É o prático, né? Se alguém leva a prática e outro é o teórico. Exatamente, pelo resultado prático. Tá dando certo, vamos embora. O time que tá ganhando não se mexe. Às vezes dá uma desarranjada aqui, uma desarranjada ali. Mas é assim. E a gente vai fazendo a sintonia fina. E é mais ou menos isso, assim, né? Mas é bem assim. Sempre procuro dizer, Guilherme, para todo pai, toda mãe. Agora mesmo recebemos uma mensagem, um querido, um amigo, diz, olha, tem um amigão que tem 2 filhos autistas, eu quero que tu fale com ele para ele fazer as mesmas coisas que você. Falei, cara, tu me perdoa te dizer uma coisa. Não significa que vai dar certo. O que deu certo para nós pode ser um grande erro para ele. Agora, lógico, a gente pode compartilhar algumas coisas, a gente pode, sabe, conversar e daqui a um pouco orientar alguns médicos que a gente confia. O Lourenço sempre deu muita sorte com o corpo médico, a equipe
que atende ele há muito tempo, né? São pessoas interessadas, a psicóloga acaba frequentando aqui em casa, se interessa e aquela coisa toda. Então, isso dá certo, o envolvimento da família. Eu imagino que isso é meio padrão. Quando a Sim. família toda abraça, quando a família toda se envolve, se preocupa, entende que não é birra, que não é manha, que não é, entendeu? Muitas vezes a criança está em sofrimento e a gente da ignorância não entende, né? Então, o que eu posso dizer para algum pai que está chegando agora no mundo do espectro autista, né, laudado e ainda está na fase ou da negação ou do luto, é dizer primeiro que não está sozinho, que é uma legião. O censo saiu agora há pouco. Sem dúvida. No Brasil são 2.400.000 e qualquer coisa. É 1% É um a da cada 30, população. é um a cada 38 aqui no Brasil, tá? Exatamente. Então, isso nos faz pensar que a sociedade já está pressionada para nos receber. Exato. Para receber o autista, para receber a família autista. E se não está totalmente preparada, é por causa das ignorâncias. Mas aí tem com as crianças típicas, com aquele que é só colorado, o outro que é só gremista, o outro que é só evangélico, o outro que é só batuqueiro. O outro que é só israelita. Entendeu? As coisas, né? Então a sociedade, para e passo, vai se ajustando para ir recebendo e convivendo. Eu costumo dizer aqui em casa que nós somos construtores de pontes de inclusão. Porque a gente não quer inclusão só para o Lourenço, essa está indo muito bem, obrigado. A gente quer para aqueles Lourenços que estão lá no fundo da comunidade, que o pai e a mãe não têm acesso à informação, mas também a gente quer para os típicos, porque a gente não quer viver numa bolha. A gente não quer dizer, que é o espaço só dos autistas, sai para lá. Não, ao contrário. A gente quer que todo mundo possa conviver com as suas diferenças. O Henrique é baixinho, é gordinho, mas ele faz lá o trabalho dele de acordo com as possibilidades, habilidades e competências, e tudo muito certo. O Lourenço é um cidadão em crescimento, portador de direitos e cônscio dos seus deveres. Então, o que a gente quer é o respeito, a gente trabalha para isso. Mas a gente trabalha ele também na base, olha... Né, olha, faz isso, meu querido, de maneira aí, né? Tinha uma época que ele abordava todo mundo na rua, e a gente diz, não é bem assim, nem todo mundo é amigo, né? Porque ele tem facilidade de se vincular, ele é muito sociável. Então, o nosso medo era alguém reagir mal, né? Hoje... Então, hoje ele interage com aqueles que já, mais ou menos, minimamente a gente tem conversado. Hoje eu confesso que eu não vou dizer me envergonho, porque isso não é vergonha nenhuma. Socializar não é absolutamente vergonha nenhuma. Verdade. Eu digo que foi um aprendizado. É isso. Tanto que eu vou aproveitar o gancho, Lourenço, até para te perguntar, como o teu pai ainda te explicou, estava explicando que tu abordava as pessoas toda hora, de qualquer jeito. O que tu sente na sociedade contigo em si? Se tu me entende, assim, como é que tu te sente agora? Agora tu entende muito mais do que antes, né? Tu tá sempre aprendendo. Agora, a sociedade hoje, no mundo atual que a gente está, claro, tem as pessoas boas e tem as pessoas ruins, como sempre vai ter. Eu vou, como o pai falou, nos confiáveis. Claro que antes de abordar eu falo, não, eu vou... Mas tu sente discriminação, tu sente aceito, tu tem... Olha, tem vezes que quando a pessoa fala de forma mais... rebuscada. Isso é. Aí sim é que eu me sinto desconfortável. Mas agora Aqui tem tu consegue lidar, né? Guilherme, É que agora ele consegue lidar, né? Minha e da minha esposa, que ele vai fazer 17 anos agora, ainda não andou sozinho. Então ele não sofre bullying, porque a gente está sempre em cima. Vai começar o ano letivo, a gente vai para dentro da escola para falar, vai abrindo cancha, como eu digo, né?
Então, isso é eu não diria nem uma superproteção, mas é tu caminhar de tal forma, tão próximo da pessoa, que a pessoa ela não vê que ele titubeia e ele não consegue te dizer. Porque ele não teve essa experiência de alguém dizer, não, aqui tu não entra, ou aqui tu não faz. A gente teve um probleminha com um professor numa outra escola, que o sujeito, sabe, contigo eu não falo mais porque não adianta, é perda de tempo, etc e tal. Aí a gente interpelou ele judicialmente, recolheu o Lourenço da escola para protegê-lo, levou para uma outra escola, fizemos uma palestra com a nova diretoria, enfim. Então ele pouco chega nele esse tipo de agressão, né? A gente filtra tudo, né? A gente não é de briga, a gente não é de bater panela. Aliás, eu tenho pavor dessa panfletagem, né? Da coisa, meus direitos, eu respeito, mas não me chama para esse tipo de coisa, porque eu sou um construtor. Eu quero sentar em volta da mesa, discutir o assunto, tanto que a gente, antes de interpelar o professor a gente conversou uma vez, duas vezes, fez ata, escrevemos uma carta, a gente foi na escola, Bom, aí quando o professor encerra a questão, diz, contigo não falo mais, não tem mais aonde construir aqui, né? Entende? Com certeza. Até um outro professor que saiu de lá também me disse, olha, vocês estão de parabéns, porque eu teria virado a mesa. Não, mas isso aí qualquer um faz. E esse é o fácil. Virar a mesa, gritar, ameaçar de morte, aquelas coisas. Mas isso é destruir. E destruir qualquer um faz. O difícil, o complicado é construir. É abrir uma porta, a gente sentar em volta de uma mesa e vamos dialogar. E vamos dialogar, e vamos construir, vamos ver o que a gente pode melhorar também, porque a gente não pode dourar a pílula e achar que, não, olha, agora ele está ungido porque tá dentro do espectro, pode tudo, não pode. Ao contrário, né? Eu digo ele, ao contrário, o teu compromisso é muito maior agora. Porque tu fala em nome de outros que sequer a voz podem exercer. Então, quando tu fala para uma legião. E aí o teu compromisso aumenta na medida em que tu tem que entregar mais. A gente não compara, isso foi uma decisão nossa, porque eu sei que eu tenho um juiz federal aqui na Justiça Federal, que é autista nível 2 de suporte. Só, claro, ele tem as altas habilidades, né? Eu estive conversando com ele, o cara, um gênio, assim, e um querido, né? Daí ele disse, as pessoas vêm aqui, aí ficam me comparando e depois ficam massacrando suas crianças em casa. Eu falei, não, só fique tranquilo. Nós, não, ao contrário. Porque eu não me comparo com ninguém. Eu me comparo comigo mesmo. O Henrique de 10 anos atrás era um ignorante absurdo nessa questão do autismo. Mas de lá para cá eu evolui bastante. E tanto é, Guilherme, que tem vezes eu falo pro pai, sabe que eu me considero hoje melhor do que eu estava antes. Acredito. Porque além de tu entender o que tu tem, tu ainda tá conseguindo entender fora de onde tu tá indo. Porque tu te falo pra ti, sabe, Lorena, assim, essa tua questão de tu ser músico, de tu subir num palco, de tu cantar, de tu te colocar em ser um artista, tu botou a tua roupa ali, tu te transforma, tu não é mais o Lorenzo. Tu é o gurizito de Uruguaiana, tu é os outros artistas ali que tu tem, tu te transforma na realidade. Tu não é o Lorenzo, tu é o artista. Sim. E isso eu acho interessante, sabe? Porque isso, além de ser, não vou nem falar por ser autista, tá? Por tu ser um ser humano, um adolescente, e é uma coisa que é um dom que tu ganhou na tua vida. Então isso me deixa feliz que, além de ser um pai atípico, tu tá abrindo portas para muitos autistas. Não é que vão ser Lorenzos, entendeu? Eu digo assim, vai entender que também posso tentar algo. Porque é que nem eu digo, eu sei que o meu filho nível 3 de suporte vai depender de mim a vida toda. Mas eu posso sair com ele para almoçar, para ir no mercado, para ir viajar, que muitas famílias, assim como tu falou, Henrique, também ali, assim, a gente quer o quê? Quer mostrar que pode também. Não é que vai ser igual. Não adianta que nem tu falou antes ali, alguém vai me ligar, que várias famílias também me ligam.
recebe um diagnóstico. Aí, eu vou te passar o teu contato, Guilherme, uma pessoa que conhece, que esse pai aqui é autista, vê como é que ajuda ele lá, de repente tu faz com o Daniel, ele pode, é que nem a mesma coisa que tu falou, tá, até posso falar como é que eu faço, mas não quer dizer que o que eu faço com o Daniel vai funcionar com aquela família. Vai abrir uma porta, a gente vai conversar, quer uma ajuda, a gente vai se ajudar, porque eu sempre digo assim, é uma coisa minha. A fala é muito bonita. Juntos somos mais fortes. Tudo bem. Só que a gente precisa ser juntos somos mais fortes. Hoje na rede social, amanhã numa palestra, outro dia. Porque a gente sempre fala, não é o dia 2 de abril. Foi que a gente começou na live quando a gente começou ali. Foi privilegiado de fazer outra. Porque o importante era falar todo dia. Todos os dias, porque a todos os gente dias. que Agora, vê dia muito 18 falar. de junho, tem o Orgulho Autista também. E o grande lance, Guilherme, que eu vejo, e que eu acho que vai ser um diferencial para os próximos anos, é que a sociedade quer escutar, a sociedade, e quando eu digo a sociedade, é todos. A turma quer entender, mas afinal de contas, que bicho é esse? O que é isso? Que cidadão é esse? Então, eu costumo sempre dizer, quando fui questionado, nós vamos dizer, primeiro, não é contagioso, fica tranquilo, entendeu? E assim como eu preparo meu filho, prepara o teu para conviver conosco. Porque tem riqueza nisso aqui. Nós podemos construir uma sociedade muito mais justa, muito mais fraterna e solidária. Porque hoje nós estamos abrindo cancha, abrindo campo para receber os autistas. Mas tem muito autista com altas habilidades, pensando no futuro para receber o teu filho que é típico. E tem a limitação dele também, porque todos nós temos limitações, uns mais, outros menos. Aliás, que bom que a gente é diferente, que bom que a gente tem esses níveis, né? Eu também não fico procurando, que era comum as pessoas, sabia que o Messi é autista, e a gente sabe hoje que isso é uma fake news, né? Então as pessoas procuravam famosos, meio que para ser ancorar, se ele é, isso me permite ser. Nós não queremos saber disso, porque nós já sabemos quem de nós é e o quanto é importante para nós. Então a gente trabalha sobre esse prisma. Eu sou melhor do que o Henrique de 10 anos atrás. Ele mesmo diz, eu estou muito melhor. E a gente sempre diz, sim, e pode melhorar mais. E tem que ter autonomia, tem que fazer a própria comida. Nós estamos para dar um grande salto agora. Está uma discussão muito grande aqui em casa. E aí eu discordo da Isabel, porque é assim mesmo, né? Eu sempre digo, ela é que comanda, mas até ali onde vai o meu entendimento também, né? Porque ele quer andar sozinho, ele está numa fase que ele diz, eu quero ir. Só que a gente ainda tem aquele medão, né? Assim, meu Deus, porque a maldade campeia o mundo. Isso para típicos e atípicos, eu duvido um pai ou uma mãe que solta uma menina ou um menino aí de 16, 17 anos sozinho. Seja ele onde ele estiver. E eu não largaria. Nós temos um de 32 que a gente liga todos os dias. Escuta, como é que foi? Entendeu? Então imagina com 16, com 17 dentro do espectro. Mas eu estou provocando ela, estou dizendo, olha aqui, tá na hora. Vou comprar então o GPS, botar um na roupa, um em outro local estratégico e Vou implantar um chip no corpo. Vou implantar um chip no corpo. Foi outro dia ela me desafiou nesse dia, só falta dizer que vai botar um chip no cara. Não é uma ideia. Então, mas é assim que a gente constrói aqui, a gente debate, e às vezes de maneira acalorada, tanto que ela recebeu o apelido de delegada, né? E daí quando ela grita, acabou, e não sei o que, Gustavo, então tá, vamos dar um tempo, e depois a gente vai de novo retomando o assunto. Então, a questão do autismo nos impactou como ser humano, indivíduo, né, cada um de nós, como família, como coletividade, que é a família. E a gente, eu vejo muitas pessoas dizendo, a família vai embora. Nós não, nós temos meus irmãos, os irmãos dela, as pessoas vêm aqui, nos procuram, às vezes ficam bravos, faz tempo que vocês não vêm aqui, coisa e tal. Acho que muito, claro, em função da sociabilidade do Lourenço, que ele já chega com o violão, já toca
conta uma piada e fala com um, fala com o outro. Então, as pessoas gostam de nos receber, até porque quando ele se altera, a gente cata e não compartilha esse momento com os outros. Eu nunca gostei de mexer na ferida, assim, para outros assistirem, né? Aquilo eu acho da Eu minha tenho, formação. Acho que eu tenho uma coisa minha, sabe, Henrique? Mas aí é porque o Daniel, por ser um autista nível 3 de suporte, se desorganiza, dependendo do local que tá. Então eu tenho uma coisa comigo que tem os dois lados, tá? Às vezes eu sofro por dentro, mas é coisa de pai atípico. claro. Porque, querendo ou não, eu também tenho que mostrar esse lado fora do meu ambiente. Ele se desorganizou no local. Aquela pessoa que não sabe o que é, ou às vezes sabe, e fica meio assim, tem que entender que vai encontrar um autista no futuro próximo, que vai acontecer aquilo ali. Assim como eu na rua já fui ajudado em momentos que meu filho desorganizou, eu já fui criticado e cobrado por atitudes que eu tive que Nossa, organizar ele, sem saber o que está acontecendo. Antes de tu me julgar, vem me perguntar, eu tentar ajudar. Então, daí quando eu tive que acontece mobilizar a o Lourenço situação, dentro do Shopping Total, uns anos atrás, e ele entra em shopping hoje, acho que muito por causa disso. Ele se desorientou, tive que mobilizar, porque ele ia se machucar. E uma senhora gritava, covarde, vagabundo. E aí a Isabel também se desorientou, queria se avançar nela. E o segurança, vejam como é que a gente às vezes acha que segurança é truculento. Tinha um sobrinho autista e o cara chegou tanto na Isabel quanto vocês duas podem parar, vocês estão atrapalhando. O rapaz está tentando conter ele ali. Se vocês baixarem o tom, ele vai se acalmar. Daí a Isabel, né, e a velha, sabe porque eu vou chamar a polícia? Isso, chame a polícia, por favor, chame a polícia. Mas isso é da ignorância de cada um. sim, Talvez a senhora não tenha preparado para uma cena dessa e achou uma agressão, né? E ainda bem que na época ele era menor, então muito fácil, sentei no chão, catei ele e segurei, né? Só protege o rosto para não levar uma cabeçada. E ali nós ficamos um par de minutos ali, né? E conversando, tentando acalmar, e eu nem... Mas pode gritar para chamar a polícia, pode... Eu nem dou bola, porque... porque é a mesma coisa que eu quando estou organizando ou não ele, eu já fiz todo o olhar em volta, todo, já sei como é que se tem alguém olhando ou não, só que o meu foco é organizar ele, acalmar aquele momento e pronto. isso. Depois, se alguém quiser falar alguma coisa ou dizer algo comigo, não vou bater boca, não vou discutir, nunca bati boca com ninguém na Vale a rua. pena. Não, nada. Porque é a minha situação, é o momento de eu resolver. E eu ouvi uma coisa, daí vou abrir uma discussão. Meu filho está do meu lado. Vai desorganizar de novo. Então, E vai aquilo ali. E vai seguir desorganizando. Com certeza. E agora eu tô vendo que tem um artista, hein? Vamos mostrar o talento, hein? Bom, primeiro, boa noite, Guilherme. Vamos lá. Pastor João, Igreja Invisível. Eu não sei se o céu ou o inferno, qual dos dois você vai ter que encarar. Mas pra não me deixar no horror, que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre ao seu lado, se o demônio vive a lhe peitar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Hoje eu transformo água em vinho, chão e céu, pau, pedra, luz, bem mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João, que a igreja invisível. Vou fazer uma pra ti assim, Guilherme. Hoje eu transformo água em vinho, chão e céu, pau, pedra, luz, bem mel. Pra mim não existe impossível, é o Guilherme, um bate-papo underline. Para os pobres e desesperados, e todas as águas sem lar, vendo barato a minha nova água benta, tentações papel não pode pagar. O sucesso da minha existência tá ligado ao exercício da fé.
Porque se ela remove montanha, minha filha, também faz grana e um monte de mulher. Eu tô dançando um amigo no chão e céu, pau e pedra com tem mel, Pra mim não existe impossível, pastor João, da igreja invisível. Esse é o Raul, a música do Raul Seixas. Ele pega umas músicas meio pesadas do Raul Seixas, que às vezes a gente fica meio assim, né? E, Você é autista, meu. Sincero, isso é a melhor coisa que tem. mas então é isso. A música ela abriu portas para nós. E ele falou num negócio agora que me fez lembrar. Eu perdi um amigo só até hoje em função disso. Um sujeito querido. E não é ignorante, é um sujeito letrado, tem 2 faculdades, mas ele teve uma ideia. Vamos curar o Lourenço. Falei, não, meu amigo, mas aí nós já estávamos, né, sabendo, ó, não tem cura, não é assim. Não, mas eu pesquisei, porque eu sei, porque nos Estados Unidos, e aquela conversa foi evoluindo para um lado errado. Falei, ô queridão, agora encerrou. E ele seguiu, e aí sim, eu ceguei e falei, ó, agora deu, pode ir embora daqui. Porque tu está dizendo um negócio que é uma burrice sem tamanha, que não dá nem para te esconder atrás do pote da ignorância, porque tu é mal intencionado, sujeito, tu não pode dizer isso. Não, porque eu vou te provar, não, mas não aqui, tu vai provar em outro lugar. E aí acabamos brigando ali de não se falar mais. Mas é porque o sujeito, que daí extrapola, tu entende? E eu sei que a pessoa está bem intencionada. Só que não me adianta que bem intencionado burro, no sentido de que não quer abrir a cabeça e entender, ele faz um dano numa família enorme, né? Então tem gente que, e com todo o respeito à religião de todo mundo, não adianta nós pular num pé só, nós fazer. Claro que para Deus nada é impossível, tá? Mas na medida em que nós, que somos racionais, a gente consiga saber que nós somos ilimitados. E é assim mesmo, nós somos assim. Deus não é limitado. Não à toa ele está em cima, está na cabeça, está em cima. Porque para ele nada é impossível, como diz o Lourenço. Mas a gente tem que trabalhar e trabalhar e trabalhar, porque o autismo não é uma doença, mas não tem cura. E tu sabe, é uma condição neurológica. E tu sabe, Guilherme, que desculpa te interromper, pai. Não precisa pedir. Que uma vez, segundo eu tenho lido por aí, né? Uma vez eu li que Deus ri daquela pessoa que se considera inimigo dele. Ah, mas lógico, né? Por quê? Porque Deus é infinito, o inimigo é finito. Deus ri daquela pessoa que diz, eu sou inimigo de Deus. Deus olha lá no trono e diz assim, falou que é meu inimigo lá. Então é mais ou menos isso. Esses são os dias aqui. O Lourenço está no 2º ano do 2º grau. Lá com o currículo adaptado, no Instituto General Flores da Cunha, aqui na Oswaldo Aranha, em Porto Alegre. Uma escola excelente, uma escola de inclusão. A primeira coisa que me chamou a atenção é que disseram, olha, a gente é professor, a gente é da inclusão, mas a gente vai ter que entender o processo com o Lourenço, porque é diferente do outro, que a gente já tem aqui. Eu digo, opa, tá, mas é isso que me serve, nós vamos construir juntos, nós vamos construir juntos, porque não tem aqui uma cartilha que só faz isso. Não é como fazer bolo, né? Farinha, ovo. Se fosse, né? Senão a batumaça é um baita bolo. Não tem. Então, a gente conversa com os seguranças da escola e eles procuram entender, daí eles perguntam, né? Tá, mas e isso, tal coisa? Ah, olha, isso é assim.
Ah, vai. Então a gente vê que as pessoas estão interessadas em ter algum conhecimento, em ter algum. E outra, nós estamos numa fase, pelo menos aqui em Porto Alegre, que todo mundo que tu fala, o sujeito pode não ter alguém na família dele diretamente, mas ele conhece alguém que é autista e coisa e tal. Eu acho que é mais um pouco do conhecimento, né, Henrique? Assim, como tu falou agora, eles querem saber mais. É, E se abriu muito para te conseguir é conversar. isso. Antes a gente tinha, de repente tinha até vergonha de falar algo, sabe? Agora não, se tu falar um autista, eu tenho a minha amiga lá que o filho dela é autista. De repente vou falar contigo, vai falar contigo. E tu tem esse, tu vê que tem mais, não é aquele, tu já não sente mais. Eu como um pai típico, né? Tu também vai entender o que quer dizer. Como a gente tem essa facilidade de conversar. Mas até antes, né? A gente ia conversar, pensava, mas como é que nós vamos chegar expressando aqui? É, Porque por nada. tinha um Agora não, tabu, agora tu já. né? Um Agora tu já tabu. chega a ser ao natural. Tu quer conversar com alguém, tu tá falando de autismo ou outra coisa, tu fala tranquilo, sabe? Não, Isso é não porque a vamos. rede social abriu Hoje, muito. 20 anos atrás, as famílias ainda escondiam os filhos, né? Né, ele tem um Sim, probleminha e coisa e tal, e papapá. E não, hoje a gente vai para a rua, a gente vai saber. O grande lance ainda está para superar é a questão que é uma deficiência não visual, né? Não está numa cadeira de rodas, você não está com uma muleta, você não é down, é o difícil, porque às vezes assim, a gente vai falar a pessoa ser ignorante, é porque associa-se muitas coisas. A gente vai falar do autismo em si, como a gente fala, uma criança mal educada, uma birra, uma coisa, por não ser visível. Ela não é visível, né? Então associa-se aquilo que chega lá, meu filho se atira no meio do mercado lá gritando, se fosse meu. é. Eu Mas já você não ouvi sabe que está no muito momento de uma crise. lá atrás, o Lourenço não come macarrão por nada no mundo. Seletividade alimentar, mas ele tem bem Sim, pouca. E aí o sujeito, deixa 3 dias sem comer para tu ver se não se atraca num prato de macarrão, tu vai vir para deixar uma semana. O que vai acontecer é que vai parar no hospital, mas não vai comer o macarrão. bem isso aí. Então, É bem então não. isso aí. Mas esse tipo de embate não nos preocupa mais, porque a gente já está calejado, já tá pronto assim, né, para isso aí. Bem E assim. nós estamos numa fase de nos preocupar com o futuro, né, para daqui a 20 anos, porque é aquela angústia, né? Vai, quando eu não estiver mais aqui, como é que vai ser? Eu já sofri mais por isso, sabe? Hoje eu já tenho consciência de que nós não temos controle nenhum, mas aí diz um amigo meu que é filósofo, um grande filósofo, um pensador, ele disse, mas e alguma vez tu achou que tinha controle de alguma coisa? Eu digo, na verdade não. Ele disse, então, meu amigo, nada mudou. A gente tem que fazer a base sólida, preparar o sujeito para ele ter minimamente uma reserva financeira, saber administrar isso aí e levar a vidinha dele aí, que é assim, né? Com certeza. E agora, Henrique, até eu ia te falar uma situação que essa é bem importante, né? Vocês também estão numa fase agora, esse mês de junho aí, que tem um assunto muito importante, até tu pode falar um pouco, Lourenço, que é desse evento que vocês têm, né? Até é bem Legal, evento importante. aí, ó. Primeiro dizer o seguinte, todo mês de junho, todo ano, no mês de junho, dia 10 de junho é o aniversário dele, ele é do dia do poeta Camões, o maior poeta da língua portuguesa. E sempre a gente faz um evento beneficente no aniversário dele. A gente já arrecadou dinheiro para o CTG de Evidança, arrecadamos alimentos para as famílias autistas, roupas, enfim. Este ano nós estamos fazendo um evento que é Lourenço Canta com os Amigos, no Teatro Dan Higgs, dia 25 de junho. Tá aqui o ingresso que vai aparecer direitinho lá. Uhum. Lourenço Canta com os Amigos. R$ 30, tá? Tem meia entrada para PCD, idoso e coisa. E aí do litoral, toda e qualquer pessoa que vier do litoral paga R$ 15. Todo o recurso
vai ser para comprar os instrumentos, os novos instrumentos da banda Malucos Beleza, que é a banda onde o Lourenço toca. Essa banda é composta com 18 adultos, já o único adolescente é o Lourenço. Todos estão dentro do espectro, síndrome de Down ou alguma outra deficiência intelectual. Mas agora a gente vai abrir a banda também para típicos. A gente tem um menino que toca sax, que quer tocar com eles. Falei, vambora. Porque esse é o lance, a gente não quer uma bolha, não, que só toca autista aqui. Não, aqui toca quem tiver disposto a aprender e ensinar. Isso é o que a gente diz para o Lourenço. Nem sempre a gente só ensina, porque na medida em que eu ensino, eu aprendo. E na medida em que eu aprendo, eu me habilito para ensinar. Porque é essa sutileza que a gente acredita que a partir daí ele vai construir uma vida plena e saudável, como todo e qualquer cidadão merece. Então esse evento é importante para nós, porque é um evento inclusivo. Hoje a gente distribuiu 40 ingressos para uma instituição, para uma comunidade carente. São pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social. E na reunião, o médico que atende disse, olha, eles nunca foram ao teatro, mas agora eles vão. Eles vão no Teatro da Riggs, dia 25 de junho, às 8 da noite, e vai estar conosco lá o Marco Lima, que é um cantor de música gaúcha, Getúlio Felipe, que é cantor e compositor de música sertaneja, Joaquim Leal, que toca sax, que é meu amigo de berço. Temos escolinha do Lourenço. O Tuti Rodrigues é um premiadíssimo, querido, ganhou 2 Grammy Latino, é um cara poderosíssimo na cena musical, no Brasil, inclusive. Ele tocou aí agora com o Gil, enfim, é um cara que dispensa apresentação. E ele é padrinho da banda, faz questão de lá. E nós vamos estar lá emocionados com todo ano, chorando, e chorando de alegria, chorando de felicidade. Não fala que tu vai chorar daqui a pouco. Porque é um evento que é um evento que nos dá uma evidência boa. Diz, olha, nós estamos aqui peleando no topo da daga, mas nós não estamos chorando. Pegando em pavor na pampa, fica sobradinha, marcando fronteira pro correio, na dedeu. Era só fazer um Então é isso, a gente convida todo mundo. E também tem mais, né, Guilherme? Chegar lá na hora e dizer, eu não tenho dinheiro de ingresso. Entra também, porque não é um negócio para, entendeu? Eu preciso desse dinheiro, porque sem esse dinheiro, meu Deus, não. Não, nós somos das pessoas. Nós queremos que as pessoas venham cantar conosco, venham dançar, venham se divertir e levar para casa o eco dessa emoção que vai estar lá no momento, de dizer, olha aqui, nós estamos para o mundo como o mundo está para nós. Nós temos o direito de estar aonde bem quiser, e somos cidadãos em formação, no caso do Lourenço, porém nos preparando para poder contribuir com uma sociedade mais justa, fraterna, igualitária. Não me canso de dizer isso, porque são princípios norteadores, não só da Revolução Francesa, do Iluminismo, como também norteou aqui a Revolução Farroupilha. Aliás, eu gosto muito de histórias, sou um leitor voraz. Todas essas revoluções daquela época do Império, do imperador regente, do imperador menino, não foram por acaso. Aquilo tinha que acontecer porque cada estado estava se posicionando. A Bahia com a balaiada, e aí vem a Revolução Farroupilha, e a gente é o único dos estados que cultua o Tratado do Poncho Verde, que na verdade é um armistício, é uma derrota, mas a gente cultua, e ali está o ensinamento, no meu entender, do povo gaúcho. A gente não está vibrando pela vitória, que não houve, mas pela capacidade de se indignar, de ir à luta. E tu sabe, pai, tu falou que a gente cultua o Tratado do Poncho Verde, que tu bem disse que foi a derrota, né? Mas aqui a gente tem uma bebida só nossa, que é o chimarrão,
Não é verdade? Ela tem origem indígena, tem no Paraguai, Sim, ela tem no Pacífico Latino. a gente tem uma comida que é o churrasco, que é só nosso, É da tradição. é da tradição. E Agora, o que mais me impactou, Guilherme, foi que eu estava num estado da federação, estava lá em Natal, no Rio Grande do Norte, há muitos anos atrás, eu nem pensava em nascer, eu nem conhecia Isabel, em 1994. E daqui um pouco cantaram o hino nacional e foram para cantar o hino do estado deles, esses caras tudo. Só que era um CTG, um enorme CTG, porque tem muito gaúcho lá por causa da base aérea. E aí o cara bota o hino do Rio Grande do Sul e nós, imagina que é o Chaba, tudo cantando o hino do Rio Grande, aí vem um cidadão e fala, mas como é que vocês cantam o hino do estado? Falei, meu amigo, é mais fácil a gente saber o hino do estado do Rio Grande do Sul do que o hino nacional. Se bobear, a gente não canta o hino nacional, mas o hino do Rio Grande a gente canta. Então, isso para dizer assim que... E não tem na minha fala machismo, essas coisas, não. Eu estou livre disso, graças a Deus. Mas quero dizer do orgulho de a gente pertencer. O pertencimento para o ser humano é muito importante, não seria diferente para mim, nem para o meu filho. O pertencimento, nós pertencemos ao espectro autista, mas a gente está construindo isso e abrindo cancha de tal maneira que eu não tenho dúvida. E, aliás, misturando os assuntos e aproveitando, a Isabel, e ela é minha colega na Faculdade de Direito, e toda hora ela me pedia, me dá 10 pilas aí, tem que fazer um evento para as crianças lá. Me arruma 50, porque agora é a Páscoa, o Amigos da Páscoa, quer comprar não sei quantos ninhos. Aquilo foi, um dia ele falou, Guriel, o negócio é o seguinte, fiz umas contas aqui, sai mais barato tu casar comigo e a gente rasga as coisas, senão tu vai me quebrar. E aí a gente começou a sair, namorar, etc e tal, e 3 anos depois veio esse cara aí. Ô pai, tu fala mais que eu, tu fala mais na live da rádio do que eu. Então. Então vai! Bom, vamos lá. Aqui. Essa tu vai saber, ó. Amigo panqueiro, escute esse meu desabafo. A essa altura da manhã, já não importa o nosso bafo. Pega a chinoca, monta no cavalo e desgrava essa coxilha. Atravessa o Nova Aranha, entra no Parque Farroupilha. Amanhecia e tu chegavas em casa com azar. A tua mãe dava bom dia e se prepara pra uma casada com um ferro pra assar. E não importa se não tem lata de cola, eu quero agora esse dia no meu experimento. No meu cavalo galopando campo afora, o meu destino é o de história que mais eu chego. Aonde eu ouço a voz da cordiona, já escuto vai ter puxando fome, ou animando a galeriada do lixo, enquanto eu sigo detonando. Pai, vamos aproveitar para fazer uma assim, ó. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Pai, nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora. Vai te emocionar aqui. Vamos embora pra lugar. Vamos entrar. Esse móvel tá pra alugar. Os estrangeiros eu sei que eles vão gostar, pois o Atlântico tem vista pro mar. A Amazônia é o jardim do quintal. O dólar dele paga o nosso mingau, vai. Nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. É tudo free. Tá na hora, é tudo free. Vamos embora dar lugar, meu nego.
Este móvel lavrado por... Guilherme, eu vou tomar a liberdade de agradecer umas pessoas que eu estou vendo aqui, Com que gentilmente certeza. estão interagindo conosco. Por Com exemplo, certeza. a Camila Dara. Poxa, legal, obrigado. Ela está sempre nos acompanhando, achei sensacional que está aí. O André Luiz da Rosa diz um exemplo de atitude e inclusão. Parabéns pelo evento, vai ser sucesso. André Luiz, muito obrigado pelo carinho aí. E estamos esperando aqui, né? Dia 25 de junho, 8 da noite, ali no Teatro Henriques. É só chegar. Um abraço, André. Ecoterapia, abrace. Nós não vamos pagar nada, é isso? É isso. Então, veja, a gente acabou criando. Pode ser? A gente acabou criando uma logomarca, porque no nosso plano de futuro, né? E até quando a gente está namorando, a gente discute muito isso, a Isabel. Como é que vamos deixar esse cara, né? Tem que deixar um espaço para ele, uma cancha. Então eu registrei essa logomarca, está no nome dele, a Rádio Web 4K, uma logomarca dele. Não é uma rádio, uma sala dentro do Instagram, como a gente está agora. Eventualmente a gente entra, já nos ofereceram um patrocínio, só que nós temos que profissionalizar mais. A gente gentilmente agradeceu, porque é o que eu digo, a gente não está em busca de umas moedas. Claro, sempre é bom, sempre é importante. Mas, quero dizer assim, nós não podemos amarrar o nosso cavalo no jeito que as pessoas querem, entendeu? Aqui é bagunçado, aqui é espontâneo. Aqui, quando a gente disser para alguém, bah, gostei de ti, tu é um cara legal, pode acreditar, porque é verdadeiro, a gente não tem compromisso de, olha, o cara tá pagando meu mingau, como diz o Lourenço, então eu tenho que agradar o fulano. Não, aqui o patrão é maluco mesmo, e a gente gosta de se divertir, gosta de trocar uma ideia. Eu sou um leitor voraz e claro que agora a gente tem direcionado as leituras, né? Eu gosto muito do Cervantes, que é um clássico, e o Don Quixote diz lá pelas tantas Sancho Panza, que é o escudeiro dele, eles estão numa maré de azar, porque ele é um imprudente, ele luta com os moinhos de vento, ele vê os moinhos como gigantes, tudo para defender sua amada Dulcinea, que na verdade leva uma vida não tão fácil, né? Ela é uma menina de vida fácil e ele é apaixonado por ela. E aí eles estão lá se queixando e ele vira para o Sancho Panza e diz, olha, a gente está passando um perrengue tão grande, meu amigo, não nessas palavras, mas ele diz assim, tá tão ruim a situação que não vai piorar mais. Daqui para frente vai melhorar. Então vamos tocar o trecho, porque não tem como piorar, só vai melhorar. Então, se o Cervantes conseguiu ver no Dom Quixote, aquele maluco, essas habilidades, quem sou eu para ficar sentado na beira da estrada sem fazer alguma coisa? Então a gente arregaçou as mangas e vem construindo aí para o Lourenço um espaço sólido, uma cancha boa, mas também nós temos um grande sonho, que vai demorar ainda, que é fazer um instituto para criar uma casa de convivência, onde eles possam viver, sair para trabalhar, quem sabe ter suas namoradas, suas dificuldades, mas ter aquele apoio, porque em rede a gente trabalha melhor, a gente constrói melhor. Nós fomos atingidos, por exemplo, aqui pela enchente. Eu fiz a filmagenzinha, saí com água pelo peito, não sei o que, babá. 10 minutos depois, meu telefone começou a tocar, botei um Pix lá, dá uma olhada lá, entendeu? Eu falei, não, para aí, gente. E depois que baixou a água, eu tinha mais de 30 pessoas aqui dentro, limpando coisa, arrastando coisa e deixando a casa em bom estado para a gente poder habitar de novo, né? Então, e as pessoas sempre vinham e diziam, vocês não estão sozinhos. E isso nos emociona muito mais do que dinheiro, porque o fato de saber que eu posso contar, se eu ligar para o Guilherme, Guilherme, publica aí, nos dá uma mão, etc. Tal. Não, está na mão, me marca que eu vou publicar. Isso vale mais que dinheiro.
vale muito mais que dinheiro. Che, Então a gente tá aí, o gurizinho. que barbaridade. Barbaridade, né? É, vocês pensaram que eu não ia aparecer aqui, rapaz? Que barbaridade. Gente, Curvão, tu tá emocionado, rapaz? É, Que tem barbaridade. esse problema. É, o Licurgo, ele é tão emotivo, Guilherme, que ele morava sozinho, fugiu de casa. Bota rebeldia, bota rebeldia, bota rebeldia nisso, rapaz. Che, tu sabe, né, rapaz, que eu falo no meu show, né, do Canto Alegre Cretense, essa história aí, né, tio? Mas o Bob Dylan também fez o Canto Alegre Cretense. Começou a mentir, Guilherme. Não me pergunte onde fico alegre, seguro do teu próprio coração. Cruzarás pela estrada e ouvirás pra pegar e dar violão. Pra quem chega de Rosário, Uruguaiana de manhã, tem um sol no rio Pirapitã. É guitarra ruim, seu cara. Che, tu sabe, né, rapaz, que artista internacional não é do creme, é só internacional mesmo. Che, sabe o que foi? Não vou falar, senão não acreditar. Fala. Claro que eu vou falar. Elvis Presley Então vamos ver. fez antes de morrer ainda. Pá, Sim, que barbaridade. esse bordão é meu. Não me pergunte onde fico alegre, segue o amor no teu coração. Eu esqueci quando eu falo cruzarás, você levanta as mãos assim, ó, cruzarás, tá? Tá, vamos lá. Cruzarás, mas não baixa, mas não baixa. Fica com as mãos lá no ar que eu vou fazer com a... que eu vou falar que vocês vão fazer com as mãos. Vamos lá. Cruzarás pela estrada um ginete. Barbaridade. Esse é uma figura. Parabéns. Esse é uma figura. Obrigado, Ecoterapia. Obrigado. Che, uma pra galera da... como é que é o nome? Ecoterapia? Ecoterapia, abraço. Ecoterapia. O que é que eles abraçam? Pro pessoal aí da Ecoterapia, abraço. Um abraço do gurizito de Uruguaiana. Que bárbaro. É um trovador, Guilherme. É o tempo inteiro assim. Com certeza. Então, Henrique, sim, ó. a gente te agradece aí. Não sei como é que estamos no tempo, não sei como é que Tá, tem alguma pergunta. tá estourando, como a gente diz, mas que barbaridade. Vai pedir os pila, porque eu tô falando o bodão dele. É. Ele te entrega pro guri de Uruguaiana pra ver uma coisa. Bater na porta de casa aqui. É. Ô, e o guri de Uruguaiana fica me imitando, rapaz. Que na verdade o guri de Uruguaiana sou eu, rapaz. Ah, então tá bom. Tá bom. Henrique e o Lourenço, assim, ó. Primeiro de tudo, eu quero agradecer mais uma vez, sabe? A oportunidade de a gente estar conversando, eu sempre digo, é um espaço pra gente interagir, pra gente passar. Não é eu e tu, Henrique e o Lourenço, estamos conversando. A gente está passando para bastante gente, para o que a gente vive um pouco, a dificuldade que é, mas é nessas dificuldades que a gente acaba
superando e seguindo cada vez mais. Aproveitar, vocês agradecem, mas aproveita mais um pouquinho para falar do evento de vocês, porque é muito importante, não só no dia, mas para frente também. Então fala aí, ó, o Gurizito vai dizer. Che, dia 25 de junho, te liga na data, hein, Che? Lá no Teatro da Amregues. Às 20 horas, tu vai falar ou eu vou falar? Quanto que é? 30 pila o ingresso, rapaz. É de Barbada, show, Lorenzo e Banda Maluco, beleza, rapaz? Dica do Gurizito do Uruguaiana, né, Chesquinho? Para, velho. E a importância desse show, desse evento, desses eventos que a gente tem organizado, além da questão de abrir o espaço para seguir falando de inclusão. Valeu, pai. É fazer com que as famílias interajam. Uma coisa que a gente não falou nem da outra vez nem dessa é que, infelizmente, tem uma característica na família autista que é o laudo entra pela porta e o pai, o homem geralmente em torno de 70%, 80%, voa pela janela, deixa a mãe sozinha e ainda bota a culpa nela e diz que ela que é culpada e na hora de pagar a pensão alimentícia, que é 300, 350 reais, em geral, né? Estou falando de maneira geral, diz que não, ela está usando esse dinheiro aí, como já aconteceu no escritório que eu trabalhava, e a juíza mais queria prender até o advogado. Pediu para baixar a pensão alimentícia, que era 320 reais, porque a mulher estava então fazendo cabelo, colocando silicone, saindo com outro namorado, etc. A juíza, pelo amor de Deus, eu quero tua pensão aí, que essa tua pensão é maravilhosa, eu vou largar tudo que eu estou fazendo e quero tentar viver um dia com 320 reais. Né? Imagine uma criança típica, nível 2 de suporte e tal. Então, a gente tem que vencer isso também, essa hipocrisia, essa coisa nossa de acabou o amor. Pode acontecer para qualquer um, acabou o amor. Mas o filho não é uma mochila, né? Pro resto da vida. E então tem que ser uma decisão pensada, tem que ser uma decisão que é para a vida toda, né? Como eu estou te dizendo. Nós temos um aí que tem, nem sei se é 32 ou 34 anos, e a gente liga toda hora para saber, né? Ó, e aí, e ele já tem 2 filhas. Então, quer dizer, não precisava lá, né? E ele responde, né? Ele diz, não, estamos bem, estou fazendo isso. Porque sabe que a gente é assim mesmo, não tem muito espaço para... A gente é família para sempre. A gente escolheu ser família, a gente não imagina uma situação adversa que venha, porque a vida ela é dinâmica, né? Quem nunca passou um perrengue na vida, né? Mas a gente imagina que a gente vai ter habilidade e competência para sair junto. A gente entrou junto no buraco. Não sei, meu filho. Deixa o convidado, o dono nos dizer, né? Sim, tu fica com ele aí, tu vai embora? Por quê? Não aconteceu? É que sabe que quando o Gurizito não tá, eu assumo, né, o ponto aqui e che, a Balena tá me esperando em casa para ver o jogo, rapaz. O jogo de Balela, o cara comprou o novo, tá louco pra ver mostrar? Você é ligeiro. Então é ligeiro. A gente vai peleando dia a dia e construindo com as pessoas e fazendo parceria. A gente tem esses projetos todos aí de fazer um instituto, mas é algo que a gente está estudando, porque daí sim precisa de recurso bom, né? A gente nunca faz sozinho também, não é da... A gente discute, nós temos a CEPIA, o Coletivo pela Inclusão e Arte, onde está a Banda Maluco Beleza, que é um projeto, e o Teatro Fuá, que é o segundo projeto, e tem um de esportes que a gente não conseguiu iniciar porque não tem voluntário ainda. Então é democrático, eles votam, a gurizada vota, porque eles são associados. Tanto que nesse show eles vão receber cachê porque eles reclamaram, não.
a gente faz os eventos, a gente que toca, você só, né, só tem as ideias, mas e o nosso dinheirinho? Então, foi votado e eles foram um voto dominante, eles vão receber cachê, etc e tal. E é isso, então, porque a partir também dessas experiências, eles vão convivendo. A gente tem uma situação que está passando agora, que uma das nossas cantoras, ela tem acho que 29 anos, 30 anos, não lembro agora. Ela é nível 2 de suporte, é verbal, mas a mãe dela faleceu. E o cidadão onde ela mora é o padrasto. Aí, Guilherme, vem aquele negócio que dá um aperto no peito, né, velho? O que nós vamos fazer, tu entendeu? Só que o cara, em que pese seja humilde, ele parece ser um bom cidadão, entendeu? Então ele também está preocupado, está buscando apoio aí do município, das coisas, tal. Só que todos os programas, principalmente de escola, é até 21 anos. A LDB diz é obrigação do Estado até os 21. E a gente sabe, né? Que diz obrigação, eles acabam cumprindo, meio que meia boca, mas cumprem. Agora, a partir do momento que diz que daqui para frente não é mais obrigado, te vira, meu amigo. Tá na sala, uma pessoa que a gente aqui em casa é fã e admira e respeita muito, Guilherme, que é a Patrícia, a mãe do Super Marley. A Patrícia, olha... A Paty eu conheço. A Paty não tem quem não tem um carinho muito grande. Admiração, e eu tenho certeza que vai estar lá no dia 25. Se não tiver, a gente não faz o show, não. Então, a gente está com essas coisas aí, esses sonhos, de fazer um instituto, de ter uma casa para que eles possam conviver. Não que todos vão morar lá, mas que passe o dia, que ajude, que tenha uma horta, que tenha um estúdio para ensaiar, que eles possam conviver num ambiente que seja adequado, com pessoas adequadas, pessoas que tenham uma formação que a gente sempre acredita, né? Uma formação cristã, vamos dizer, vou usar essa palavra, porque eu vejo poder assim nessa palavra. Porque o mundo, a maldade campeia o mundo, né? Então a gente precisa que os bons ocupem os lugares para abrir as portas adequadas e se ajudar aí para que a gente possa incluir todo mundo. Com certeza. Henrique, te agradecer mais uma vez, né? A gente está encerrando. E com certeza, primeiro, não vou nem falar do teu evento agora, tá? Eu vou falar assim, até falando um pouquinho mais pausado, porque me emociona muito. Não te conheço pessoalmente, não conheço o Lourenço, mas é aquela amizade que eu tenho, é como se fosse presencial. E isso me emociona no meu dia a dia, de saber que vocês é aquela luz que a gente tem, tá? Eu sou um pai atípico, como tu também é, vivenciei alguns anos já com o Lourenço, a caminhada. O Daniel tem 17, vai fazer 18, são 14 anos vivenciando. A gente fala, eu tenho 40 anos, né? Mas é aquela coisa que a gente, independente da idade, 40, 60, 50, 30, o desafio nosso é grande. De não carregar só o nosso. A gente tem isso da gente. A gente carrega muitas famílias junto. Então me emociona de mais uma vez fazer uma live contigo. Hoje a Isabel não está junto, mas fizemos também, já sempre acompanha. E eu tenho um carinho muito grande por isso. Hoje, mais uma vez, eu me sinto realizado de estar fazendo uma live com vocês. Porque o espaço é nosso, não é meu. Com certeza. Então... Agradecer ao público aí, teu pessoal, e dizer que a gente está de portas abertas aqui. A porteira aqui, o rancho, a porteira não existe, é só chegar. Aqui a casa é nossa. Muito obrigado. Com certeza. E mais uma vez, agora sim, agora eu vou falar que com certeza mais um ano que vai ser um sucesso o projeto de vocês, que a gente sabe que é desafiador, cada dia que passa é um frio na barriga, vai dar certo, vai, mas a gente tem essa preocupação,
de tudo que a gente vai fazer. Carrega-se também bastante gente nas costas, no modo de dizer assim, né? Porque na verdade é. Tu vê aquela turma que eu acompanho na rede social, que é a banda de vocês, deles, né? Que a gente fala. Então a gente vê essa autonomia deles, dizer assim, tá, eu quero meu troquinho. Isso deixa a gente feliz, não é nem preocupado. É feliz porque, assim, querendo ou não, eles vão ganhar algo, mas o que eles mais vão ganhar é aquilo que a gente sempre quer, a inclusão. Eles vão estar num espaço que um dia eles nunca pensariam em ter um espaço desse. Que eu sempre digo assim, como um pai, tu, como tu diz, vai estar lá chorando. E eu sempre digo, quando eu saí com meu filho a primeira vez na rua, saí mesmo, num desafio que eu tinha, eu sempre falo, eu nunca imaginei que meu filho sairia de dentro de casa. No dia que eu botei meu filho para almoçar fora de casa, né, no ambiente, eu lembro até hoje, eu fui desfilar num 7 de setembro, que também já era difícil, desfilar num 7 de setembro, e ao mesmo tempo, depois do desfilar, a gente foi almoçar. Então eu já resolvi fazer, se é para desorganizar, então é numa vez só. Que não é aquela. Foi tudo uma vez só. Então, são coisas que a gente, quando a gente volta a lembrar de muita coisa que a gente fez, emociona, mas também sai assim, tipo assim, eu sempre falo, não é? Eu nunca falo dever cumprido, assim, é mais uma etapa vencida, mas são tantas coisas na vida da gente que a gente faz e dá valor a isso, sabe? Porque eu sempre falo autismo. Agora eu vou começar a me emocionar um pouquinho, porque assim, o dia que o ser humano entender a dar valor às pequenas coisas, pequenos, vai entender o que é a gente viver um pai de um filho atípico, que sofre dia a dia. O meu filho autista fica com a mãe, de 15 dias eu pego, ou no final de semana também pego, também mais de um. Mas eu tô sempre ativo, sempre aquele pai que tá sempre buscando, sabe? E a gente vê, porque um dia eu carreguei no colo. Hoje ele tá com 17, 18 anos maior do que eu. Com todos os desafios que tem, sabe? Isso deixa a gente feliz, assim como hoje o Lourenço estava aí. E eu fico feliz, sabe? Cada vez que eu vejo alguma coisa na rede social ou hoje aqui, não tem como não se emocionar e não ficar feliz, sabe? Por isso que agora eu tenho que falar. Porque tu sabe, vocês sabem tudo que vocês passaram para estar nesse momento e coisas melhores que vão vir no futuro, sabe? Porque tu saber que um dia o teu filho não falava e agora tá falando, tá. Mas eu tenho uma coisa minha, o meu filho é não verbal. Mas muitas vezes eu fico olhando para ele assim, eu não sei se eu queria que ele falasse, ou pode ser pecado que tá falando, sabe? Mas assim, porque o olhar dele assim, para mim é muito importante, sabe? E isso aí que, ó, tem gente que tá te cuidando, hein, Lourenço? É a mãe do Super Marvin. Não pode. Eu não cuido nem de mim, vou cuidar. Ainda bem que tem quem te cuide, né? Che, Patrícia. Che, Patrícia, gurizito do Uruguaiana falando, sem bigode. Che, um abraço pra ti, Patrícia. E é bem assim, não tem como a gente não ficar feliz, meu. Assim, é só agradecer. Já que o Lourenço tá aí, Lourenço, sumiu? Volta de novo. Aqui quem tá te falando, cara, assim, é um pai, mas eu vou tirar a palavra pai, tá? É de uma pessoa que tem uma admiração muito grande por ti. Não te conheço pessoalmente, mas eu falo assim, ó, que no mundo que a gente vive, e tu sabe muito bem, ter pessoas como a tua pessoa, a tua pureza que tu tem e a tua sinceridade, deixa a gente emocionado pelo seguinte: continua sendo essa pessoa que tu é, tá? Continua. Não tenha dúvida, não muda nada do que tu é. Continua sendo a pessoa que tu é. Ensinamentos tu ganhou do teu pai e da tua mãe. Só vai aperfeiçoar isso. Então, te agradecer por tu ter tirado o teu tempinho aí para estar conversando conosco aqui mais uma vez. E Henrique, obrigado mais uma vez também. Obrigado, meu irmão. Nós é que te agradecemos, dizer que a porta aqui está aberta e a gente está à disposição, agradecer teu público, o pessoal todo aí.
pedir sempre apoio. Deixa agora eu mandar um abraço como o Lorenzo, né? Obrigado para todo mundo. Dia 25 de junho, 8 da noite, Teatro da Higgs. R$30 o ingresso. Se vier do litoral é 15. E não tem dinheiro. Chega lá porque vai entrar igual, porque a festa ela é de inclusão e não de exclusão. Então, com certeza. Gente, quer falar mais uma coisa aí, Lourenço? Então nós vamos encerrar? Bom, Guilherme, primeiro deixar aqui o meu muito obrigado, né? Que eu também tenho admiração por ti, né? Apesar de eu não te conhecer. E deixar um forte abraço, né? Aí aos teus seguidores, aos teus perseguidores, né? E é isso aí, né? Com certeza. Obrigado, A gente agradece. Abração para vocês. Até a próxima, Henrique. Com certeza eu vou convidar vocês mais vezes para conversar. Estamos à disposição sempre. Com Valeu. certeza. Até. Pessoal, agradecer quem esteve aí hoje para mais essa live, sim, agradecer de coração mesmo a todos que chegaram aqui. Quem vai vir assistir novamente, tá? A live vai ficar salva. Agradeço a cada um e, como eu sempre falo, bate-papo é para vocês. Sempre vou buscar o melhor para vocês, porque só tá funcionando e eu tô feliz demais por mais essa live também. Já tô chegando já praticamente ao 4º ano de bate-papo, graças a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima, tá? Se organiza. Hoje é segunda. Sexta-feira vai ter live de novo. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.